Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Que bom estar com você mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos na aula de número 21, estudando o Evangelho de Mateus, o Evangelho que revela Jesus Cristo como Rei. E antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir que você compartilhasse esse link aos grupos dos seus amigos, da sua célula, né? Que você então pudesse expandir o reino de Deus através de uma atitude tão simples como compartilhar a aula de hoje. Quero dizer que as nossas aulas ainda estão disponíveis no nosso canal. Se hoje nós estamos na aula 21, as aulas de número 1 a 20 estão disponíveis para que você possa assistir, para que você possa estudar. Se você está entrando hoje, começando hoje, não há problema. Você pode ouvir toda essa aula e depois você volta e faz o seu estudo de todas as aulas que ficaram para trás. Antes de nós começarmos na aula de hoje, eu gostaria de orar com você. Pedir que o amado Espírito Santo nos ajude, nos capacite a aprender. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Espírito Santo, nós queremos neste momento declarar que sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Queremos Te dar toda a liberdade para o Senhor tomar o seu lugar de honra. Ou nós te convidamos a que sejas o centro desse estudo. Afinal, é o Senhor quem revela Cristo. É o Senhor quem revela a palavra, que é o próprio Cristo. Nós te damos essa liberdade, seja o professor e seja também a capacidade de cada um de nós de aprender. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Na aula passada nós estávamos falando de Mateus 5, do Sermão do Monte. Nós ainda vamos continuar falando dessa constituição do reino. E a semana passada nós falamos sobre esse nível superior, sobre a justiça superior à justiça dos religiosos, dos fariseus, dos hipócritas, né? Aqueles que seguem uma lei, seguem normas, dogmas, né? São cheios de regras em sua doutrina, em sua religião, mas não conseguem expressar naturalmente uma justiça superior, aquela que convém aos cidadãos do reino. Hoje nós vamos falar sobre coisas ainda mais profundas. Na verdade, o Sermão do Monte é a expressão moral mais elevada que já foi produzida na face da terra. É tão elevado, né, que a maioria de nós diz que não consegue praticar. É impossível o homem natural praticar. Por isso, somente o homem espiritual consegue compreender as coisas que vêm do Espírito. Nós dependemos do Espírito para praticar toda a palavra, especialmente o Sermão do Monte. Hoje nós vamos começar a estudar partes desse sermão que nos trazem padrões altíssimos, elevadíssimos, né? E você sabe que nós estamos assim tão acostumados a uma religião superficial. Na verdade, o brasileiro, né, os brasileiros transformaram o cristianismo tão raso. Você sabe que nos países onde o cristianismo é perseguido, há uma diferença tão grande na conduta, no temor, no zelo. Mas aqui talvez porque é tudo tão permitido, que nós vemos igrejas rasas, né? Igrejas compostas de pessoas que acham que ser cristão é uma festa, né? Na verdade, sim, é uma festa a salvação. É verdade, nos dá muitos motivos para celebrar, mas nós também temos que pensar na ética, na moral, né? Na conduta elevada, né? Na nobreza. Essa coisa de sermos acima dos padrões do mundo, dos reinos deste mundo.
E isso, claro, não nos faz orgulhosos, né? Isso não nos faz autossuficientes, ao contrário. Quando nós conseguimos atingir esse padrão, não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. Por isso não é pela força, não é pelo esforço humano, né? É o próprio Espírito que nos leva a praticar. Ele que nos conduz a esses lugares altos nele. Por isso hoje o apelo, a aula é para que nós dependamos dele, é para que você dependa dele, é para que você admita que é limitado, né? Que você admita a sua dificuldade e não fuja, né? Porque muitos adquirem uma postura de dizerem assim, eu não consigo mesmo, isso é muito para mim, eu não dou conta não, né? Deus me entende, Deus me compreende. Mas nós precisamos entender que se nós formos de fato transportados do reino das trevas para o reino da luz, a lei que rege é essa. Agora é uma outra lei. Qual lei, pastor? É a lei da dependência total do Espírito Santo, né? Então veja, existem coisas que nas leis do mundo são permitidas. Por exemplo, no mundo é permitido o aborto, né? Mas será que no reino de Deus, ou o reino de Deus, nos permite abortar, né? E tantas outras coisas. No mundo é permitido a pena de morte, né? Mas será que nos padrões do reino de Deus é permitido que nós possamos julgar alguém até a morte, né? Então nós precisamos nos ater a isso. Você precisa se ater que dentro de você foi colocado um vírus, né? Um vírus de outro reino, né? É o vírus da vida de Deus, é o vírus que te torna filho de Deus, né? E você sabe que a semente de Deus entrou dentro de nós, a palavra, Jesus nos fecundou, né? E todo vírus tem um tempo de incubação. Alguém que contrai o vírus da AIDS, por exemplo, ele não fica idético automaticamente, né? Mas um belo dia aquele vírus vai se manifestar e aquela pessoa pode até morrer. É como o vírus que nós estamos enfrentando nessa pandemia, o coronavírus, né? Muitos são assintomáticos, mas eles podem transmitir esse vírus. Há um tempo para transmitir. Há um tempo até para você fazer o exame, porque ele pode estar incubado, escondido, né? E no momento ele pode se revelar. Então assim acontece comigo e com você. As pessoas podem duvidar que você é filho de Deus, mas a semente de Deus que está plantada dentro de você vai gerar Cristo. E num momento ou outro, numa hora ou outra, Cristo vai se revelar através da sua vida. Um dia nós vamos brilhar a sua luz. O seu rosto vai ser iluminado, vai expressar a glória de Deus. E a Bíblia diz que até a natureza aguarda esse momento em que os filhos vão resplandecer a glória de Deus, né? Então deixe essa vida que está plantada dentro de você conduzir a sua conduta, te conduzir, deixe que essa vida te oriente quanto ao certo e ao errado, né? Quanto ao que é apropriado ou não. Hoje em dia há muitos debates, pode isso, pode aquilo outro, mas sabe, meu querido, aquele que tem o Espírito de Deus dentro de si, ele sabe o que é apropriado a ele e o que não é. O mesmo Deus que faz a exigência, que diz que o padrão do reino é superior, ele te capacita a alcançar esse padrão através do Espírito Santo. Então, não se preocupe, ele te compreende, sim. Ele ama você, ele tem profunda afeição por você, ele se compadece de você e ele está disposto agora mesmo em te ajudar a exceder na justiça da religiosidade. Amém, queridos? Então a vida cristã, você precisa ter isso bem claro. Anote aí, se você já pegou seu caderno, se você já pegou o seu celular, né? Se você pegou seu computador, sua Bíblia, você precisa anotar isso. A vida cristã, ela é caracterizada por duas substituições, né? A primeira substituição foi feita lá na cruz do Calvário. Cristo morreu no seu lugar, tomou o seu lugar, pagou todo o preço, né, para a sua libertação.
E a outra é no dia a dia, né? Onde ele quer viver no seu lugar. Então a primeira substituição foi para a morte, para levar todo de ruim que havia em você. A segunda substituição é para que ele viva em você e em mim. Então veja, praticar os padrões do reino de Deus vai te recompensar com a glória do reino de Deus. Olha que interessante isso. Então veja, uma coisa, mais uma vez nós vamos falar, é sermos salvos, né? Outra coisa é você receber a recompensa. Por isso que o livro de Mateus, você vai ler, você vai ver, né? Então, quando você for orar, feche a porta do seu quarto e ore em secreto. E o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Uau, então tem uma recompensa, né? Quando você jejuar, não faça como os hipócritas, que dizem para todo mundo que estão jejuando, que ficam com aquela cara de abatido. Não, jejue, coloque sua melhor roupa, se perfume, coloque sua maquiagem e saia alegre e feliz, porque aquele que te vê te recompensará. Então veja, há muitas expressões no livro de Mateus que diz, e o Pai que te vê em secreto, e Deus que te vê em secreto te recompensará. Olha, então há uma recompensa. Então veja, para ser salvo, seria contraditório a gente ser salvo e ser recompensado porque é salvo. Não, né? Então para ser salvo você não precisa fazer nada. Simplesmente nós recebemos de graça a salvação. Não porque éramos bons, merecedores, nada disso. Mas depois, na sua caminhada, você, quando entra no reino, quando você começa a absorver ou desejar esse padrão superior, então você vai ser recompensado. Então, uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você se tornar discípulo. O discípulo fala, é esse o padrão? Eu vou viver esse padrão, custe o que custar, doa quem doer, eu vou entrar nessa forma, eu vou manifestar esse padrão, eu quero ser conformado, eu quero agradar a Deus, eu não sou deste mundo, eu rejeito este mundo, ele me traz indignação, eu vou fazer tudo o que eu for preciso para alcançar esse padrão. Que bom que tudo que você precisa fazer é depender do Espírito de Deus. Amém? Por isso nós clamamos, venha ao teu reino. Os filhos de Deus suspiram esse desejo, né? Quando a gente vê tanta injustiça, quando a gente vê tanta gente morrendo, tanta gente doente, quando tanta maldade nesse mundo, o nosso espírito clama, venha ao teu reino, venha a tua justiça, Senhor, vem reinar, né? Nós não estamos falando do céu, nós estamos falando aqui da terra. É aqui na terra que vai chover justiça do céu. Aqui na terra, Deus vai reinar na pessoa de Jesus Cristo. A palavra diz assim, né? Então, ao ver essa injustiça, essa violência, a corrupção, não é mesmo? A política, nós estamos clamando, uau, venha o teu reino, Senhor. Reino de retidão, de graça, de poder, reino de paz. Amém? Então, pegue a sua Bíblia comigo. A minha Bíblia já está aberta aqui no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos estudar de maneira bem, não tão esmiuçada, para não sermos tão lentos, mas vamos ficar bastante tempo nos capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, que fala do Sermão do Monte. Vamos ler Mateus 5, do versículo 21 ao versículo 26. Mateus 5, do versículo 21 ao versículo 26. Está escrito assim: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal,
Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Observe bem o que Jesus está falando. Vocês ouviram o que foi dito na lei. Eu, Jesus, porém, vos digo. Quando ele fala assim, ele está falando, vamos elevar o padrão. Vamos exceder na justiça que os fariseus tanto pregam. Vamos elevar o nível. Então, o primeiro nível que Jesus está falando nesse texto é o nível de se irar contra o seu irmão. É um sentimento. O segundo nível, ele está dizendo que é o nível de dizer palavras contra o seu irmão pelo qual você se irou. E o terceiro nível fala de xingar, fala de proferir palavrões com ira contra o seu irmão. Então essa mensagem é para nós que fomos salvos, que aceitamos Jesus. Veja, o Sermão do Monte não é para as pessoas do mundo, que não têm um coração para Deus. Essa mensagem é para você, para mim, que conhecemos o Senhor e queremos fazer a sua vontade. Por isso, não é correto você usar esse texto para corrigir os seus amigos do mundo. Não pode fazer isso, porque essa muita luz vai cegar a vida deles. Eles ainda não têm condições de obedecer. Isso vai trazer jugo, isso vai trazer peso, isso vai trazer obrigações. Na verdade, eles vão achar que é quase impossível um dia eles se tornarem crentes, se você disser que eles não podem se irar, que eles não podem dizer nada, que eles não podem xingar. Para eles isso é inadmissível. Mas para nós estamos aprendendo aqui que nós seremos julgados. Até pelo sentimento de ira, você será julgado. Os salvos serão julgados. Veja, mas quando nós falamos disso, nós não estamos falando de um juiz bravo, de um pai irado, que vai julgar você para enfiar você na prisão, que vai julgar você para levar você para a cadeira elétrica. Não, o julgamento para os crentes será um julgamento de recompensa. É como uma formatura. Deus vai julgar para recompensar aqueles que tiveram um bom comportamento, um comportamento nobre, que não dependeram deles mesmos, mas dependeram de Deus. Isso fala de total dependência do Espírito, de andar no Espírito. 2 Coríntios 5:10 diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então veja, poucas pessoas estão empenhadas no ensino da palavra de Deus. Até os pregadores, a gente vê muita gente querendo agradar as pessoas, falando coisas boas, gostosas, para atrair as multidões, evitam falar de coisas sérias, evitam falar de compromisso, de discipulado, Eles deixam de ensinar uma parte da palavra de Deus, Mas a palavra do Senhor nos ensina que haverá sim um julgamento para aqueles que aceitaram ao Senhor Jesus. Nós vamos receber recompensa se tivermos feito boas obras. Claro, boas obras feitas na dependência do Espírito Santo, certo ou não? É certo. Então nós vamos receber uma recompensa. Por isso que aquele que se ira sem motivo contra o seu irmão, ele estará sujeito a julgamento. Qualquer que profere um insulto contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que chamar de tolo, racá, essa expressão significa tolo. Qualquer que idiota, falar uma palavra assim, seu burro, estará sujeito a julgamento. Isso significa que a ira é progressiva. Primeiro você sente, depois você fala, depois você xinga, depois você espanca. Quantos chegam a ponto de matar? Então o Senhor nos mostra que não matar, conforme está na lei dos 10 mandamentos no Antigo
Testamento é apenas o ápice de um processo que começou lá embaixo. Ficar irado é pecado? Toda ira é pecado, pastor, então? Então você está falando que eu não posso nem toda ira é pecado. Jesus se irou. Ao entrar no templo, ele ficou bem irado. Virou as mesas dos cambistas e disse assim: não façam da casa do meu pai, né, covil de ladrões, de salteadores, né? Jesus ficou irado, mas ele não pecou, né? E como, pastor, então a gente pode saber que ira, qual ira que é pecado, né? Você sabe que a ira se torna pecado por dois motivos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 4, versículo 26. Efésios 4, 26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha, então é possível ficar irado e não pecar. Olha lá. Que diz lá depois: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então veja, tem situações que é legítimo ficar nervoso. Exemplo, né? Você tem um voo marcado, você tem um compromisso em outra cidade do país ou do estado, em outra nação, né? E por algum motivo que você nem sabe, o voo é cancelado. Alguém te manda lá, né, uma mensagem de confirmação de voo e diz assim: olha, o seu voo está cancelado, entre em contato com a empresa para remarcar o seu voo, né? Então, veja, você fica irado, claro, né? Você tem um compromisso, você precisa estar lá, não é? A ira vira pecado somente quando algumas coisas acontecem. Primeiro, quando ela resolve proferir insultos, xingamentos, aqui ela vira pecado. Quantas pessoas ficaram irados por causa de um voo que foi cancelado? Veja, se couberem 200 passageiros naquele avião, talvez 200 pessoas fiquem iradas. Não, vamos colocar 20 pessoas fiquem iradas, 10, né? Mas dessas 10, você vai perceber que algumas vão xingar, algumas vão colocar, vão explodir, outras vão ficar preocupadas, talvez elas façam muitas ligações. Cada um vai manifestar a sua ira, né? E nós precisamos tomar cuidado, porque se você é iracundo, é um iracundo analfabeto, sem cultura, alguém vai dizer: isso aí é ignorante mesmo. Mas sabe, queridos, nós temos percebido que a ira não é própria só de pessoas incultas, ou de pessoas cultas, de pessoas diplomadas, ou de pessoas analfabetas, né? Você sabe, impressionante que quando você vê as manifestações de ira em pessoas tão cultas, em doutores, né? É possível não, porque isso faz parte da natureza interior. E o único que pode mudar a natureza interior por dentro é o Espírito Santo de Deus, né? A ira se torna pecado quando ela parte para algum tipo de ação, de ofensa por palavras, de insultos, xingamentos. Então veja, nunca profira contra ninguém palavras negativas, fortes, xingamentos, seja contra até em colocar apelidos nas pessoas. Você sabe que, porque às vezes alguns apelidos traduzem insultos, né? Traduzem invejas, né? Às vezes você não tem como ser como a outra pessoa, mas muitos acabam colocando apelidos, né, nas pessoas em expressão do seu ódio, né, da sua inveja, do desejo de ser igual, da sua mágoa, do seu rancor. Então veja, se eu não posso ter aquilo que ele tem, né, que eu possa diminuí-lo, então eu coloco aqueles apelidos ruins, né, bocudo, narigudo, quatro olhos, baleia, né, seu ignorante, né. O segundo motivo que a ira pode virar pecado é quando o sol se põe sobre ela. O que significa isso, né? Quando você dorme irado, é isso que está dizendo. Quando você passa de um dia para o outro irado, né? Então, ira que demora a sair vira comida de demônio, meu querido. Você tem até às 18 horas, no horário de verão, né? 19h30 no horário de verão, para resolver a questão da sua ira. Se você continua irado depois disso,
e amanhece irado, essa ira já virou algo demoníaco. Vamos ver um exemplo disso na Bíblia, o exemplo do rei Saul. Isso é tão sério. Abra sua Bíblia e vamos ler 1 Samuel 18, dos versículos 6 ao versículo 11. 1 Samuel 18, do versículo 6 ao 11, diz assim: quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irado, irritado com esse refrão e aborrecido, ele disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas daí Davi desviou-se 2 vezes. Olha só, versículo 9 diz assim: daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. E o versículo 10 diz assim: no dia seguinte. Olha aí, um ótimo tema para o seu sermão. No dia seguinte, se Saul tivesse feito uma reflexão, orado, pedisse ao Espírito Santo: me ajuda, estou sentindo inveja de Davi, estou com ciúme dele, porque você sabe, a questão não é você sentir, a questão é você levar esses sentimentos a Deus. Senhor, minha vontade é de fuzilar o fulano. Senhor, minha vontade de matar aquele homem, né? É verdade, às vezes nós ficamos tão irados porque nos fazem coisas tão absurdas, não é? Nos falam coisas, nos acusam de coisas tão absurdas que você pode sentir esse desejo, esse sentimento. Mas a questão é: não durma desta maneira, né? No dia seguinte, sabe que certa vez perguntaram para um homem de Deus o que era inveja. E ele contou uma história bem legal, vou contar ela para vocês. Um dia Deus chegou para uma pessoa e disse: vou fazer com você o mesmo que fiz com Salomão. Você pode pedir o que quiser e vou dar para você. Só tem uma condição: o que você pedir para você, eu vou dar em dobro para o seu irmão. Então ele pensou e pediu: eu quero ficar cego de um olho, porque aí meu irmão ficará cego dos 2 olhos. Porque em terra de cego, quem tem olho é rei. E eu não posso perder minha majestade. Isso é inveja. Imagina, se Deus chegasse para você e dissesse: vou te dar... Que é isso? E dissesse assim: olha, o que você pedir para você, eu vou dar em dobro para o seu vizinho, aquele que é chato, que não deixa você estacionar o carro, que não conversa com você, é esse daí. Aí você fala: não quero isso para ele, eu quero mal para ele, então eu vou desejar que eu fique cego de um olho para ele ficar cego dos 2. Imagina, que absurdo isso. Então veja, Saul sentiu inveja de Davi, ficou irado com aquela situação, e a ira durou até o dia seguinte, e no dia seguinte um demônio entrou dentro dele, porque carnalidade, né? As obras da carne é que alimentam o Satanás. Se a sua ira durar mais do que um dia, ela já não é mais algo natural, tornou-se algo espiritual. E aí você vai precisar passar por libertação. Então veja, o primeiro copo de bebida, você quem bebe? Por curiosidade, por vontade, porque alguém te deu, vou experimentar. O segundo copo, você bebe porque você gostou do primeiro e ficou com desejo. Mas o terceiro você bebe porque um demônio entrou na sua vida. E aí começa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Olha só. Claro que isso é uma ilustração, não é 1, 2, 3. É um processo. A primeira vez é só para experimentar. É um golinho, né? Uma coisa tão simples. Não estou nem pecando, eu só estou experimentando. A segunda vez, mas é bem gostoso isso daí.
A terceira, a quarta, é porque é gostoso. Aí de um gole uma taça, 2 taças, 3 taças, uma garrafa. E aí vai. No começo você faz porque queria fazer. Depois você passa porque você desejou. Depois você sonha com aquilo. Depois você vira escravo daquele vício. Então, se a ira tem feito parte da sua vida, tornou-se uma característica sua. E há pessoas que são mesmo iracundas, mal-humoradas. Desde cedo elas acordam com raiva, sem motivo. Querido, isso é natural. Isso não é espiritual. Aliás, não é só natural, é espiritual. Né? Algumas vezes é natural nós irarmos. Outras vezes a sua ira pode já ser algo espiritual. Quer saber se sua ira é espiritual? Veja se ela tem motivo, razão, veja se a reação condiz com o problema. Problemas pequenos, às vezes, têm uma reação tão grande. Então, desconfie. E isso é sinal da interferência demoníaca por trás. Às vezes, um estímulo pequeno traz uma reação tão grande, coisas corriqueiras que são respondidas com ira, uma reação tão grande por coisas tão pequenas, reação desproporcional, pode ser atuação maligna. Pastora, você está falando que eu sou possesso, eu aceitei Cristo. Não, não estou falando isso. Estou falando que você está agindo por interferência. Alguém está se apropriando dos seus ouvidos, da sua maneira de pensar. Alguém está ali convencendo. Não estou dizendo que o demônio está morando dentro de você, não. Uma casa habitada, não há como mais pessoas entrarem. Não, o Espírito Santo está dentro de você. Mas isso é sinal que você está sendo influenciado pela maldade, né? Então, qualquer que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Não é mais uma questão de não matar, mas de controlar a sua ira. E esse controle vem do Espírito Santo de Deus. É Ele quem produz em nós o domínio próprio. Eu quero orar com você nesta hora. Eu quero orar para que o Espírito Santo lhe convença de que dentro de você já há uma semente. E essa semente vai produzir um fruto. Esse fruto tem 9 virtudes e uma delas se chama domínio próprio. Né? Uma pessoa que não exerce domínio próprio na sua vida, ela não excede, ela não alcança o padrão superior. E quando falamos de domínio próprio, o texto nos sugere a ira, né? Mas quantas vezes nós nos deixamos controlar por tantas concupiscências da carne, desejos da carne, como comer, como fofocar, maldizer, que uma coisa é se irar, né? Outra coisa é ter o hábito de falar mal das pessoas, de estar sempre desejando o mal, né? Levando informações que não te dizem respeito. Há muitas formas de vícios, isso acabam se tornando vícios, né? E às vezes nós condenamos o vício do álcool no mundo, mas somos crentes tão viciados na comida, na bebida, no sono, na preguiça. Você sabe que a preguiça é considerada um dos pecados capitais. E é verdade mesmo. Quantos cristãos preguiçosos que estão procrastinando? A procrastinação é um pecado, é uma obra da carne. Eles estão sempre dizendo, amanhã eu vou, amanhã eu começo a ler a Bíblia, amanhã eu começo a assistir o estudo bíblico, amanhã eu vou para a igreja, né? É verdade, amanhã eu começo o meu regime, né? Amanhã eu começo a me controlar, né? Não, querido, né? Você é templo do Espírito Santo e tudo que você precisa para vencer isso já está dentro de você. Então somente você precisa depender dele para que você possa alcançar os padrões do reino de Deus. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos expor o nosso coração diante de Ti. Humildemente nós queremos dizer que nós dependemos de Ti.
O fato de nós termos um temperamento mais manso, de sermos tardios em nos irar, não significa que nós não nos iremos. Muitos eles se demoram, mas quando eles se iram, eles batem, Senhor, eles violentam, eles quebram as coisas, eles xingam, Senhor, eles humilham, eles causam marcas profundas na vida dos seus familiares, das pessoas próximas delas. Oh Deus, tem misericórdia da nossa vida, a começar de mim, Senhor. Lava-nos com teu sangue. Amado Espírito Santo, nós queremos te dar liberdade para que o Senhor gere este gomo dessa mexerica que faz parte desse fruto, que é o domínio próprio. Dá-nos o domínio próprio, Senhor. Livra-nos do pecado, da ira, do julgamento. Oh Deus, que virá para os crentes, por estarmos nos expressando tão irados nesses dias. Tem misericórdia de nós. Nós nos expomos à tua palavra, à luz da tua palavra. Acende onde há trevas em nós, Senhor, e dá-nos condições de sermos corrigidos. Nós oramos de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazer isso agora, né? Deixe seu like, não se esqueça. Essa é a aula de número 21. A semana que vem nós falaremos da aula de número 22, que vai estar ainda mais superior no padrão do que essa. Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.